Reportagem radiofônica. Magna Santana, com o trabalho A Legalidade da Gratuidade no Transporte Público. Rádio Liberdade FM. Criada com o intuito de possibilitar às pessoas carentes o acesso ao transporte público, a gratuidade se transformou em benefício mais político que assistencial. O benefício concedido pelo poder público, em muitos casos, passou a ser autorizado sem um estudo técnico de viabilidade e impacto econômico. Juliana Almeida, com o trabalho Quem Paga a Conta pela Gratuidade no Transporte Coletivo de Aracaju. Rádio Liberdade AM. Se deslocar pela cidade não custa barato. De acordo com economistas, os transportes consomem uma parcela bem significativa dos ganhos dos trabalhadores, chegando a 1/4 do salário. Alex Carvalho, com o trabalho Gratuidade ou Politicagem. Rede Ilha. É comum um leigo olhar para um ônibus cheio de passageiros e multiplicar o número de pessoas embarcadas vezes o valor integral da tarifa. Mas esse cálculo está longe da realidade. Na prática, grande parte dos passageiros possui gratuidade ou algum desconto no valor da tarifa. Ceissa Dias, com os trabalhos Usuário do Transporte Público, até quando pagar a conta? E gratuidade, direito ou abuso? Rádio Cultura. Segundo dados do Ministério dos Transportes, o benefício da gratuidade nos serviços de transportes interestaduais nos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário é concedido à pessoa idosa com idade igual ou superior a 60 anos. A gratuidade no transporte público é um direito reservado a algumas categorias, um benefício garantido pela Constituição Federal aos idosos, pessoas com deficiência e também a oficiais de justiça. Cláudio Leite, com o trabalho Melhor idade versus gratuidade. Até onde vai o direito? De um lado, as pessoas e entidades representativas de setores da sociedade, que reivindicam a gratuidade. Do outro, as empresas de ônibus que alegam aumento no custo da passagem. E no meio disso tudo, os usuários, que reclamam do alto valor da tarifa do transporte coletivo em Aracaju. Marcos Couto, com o trabalho Quem Paga a Conta é o Pequeno. Rádio RCN. Em todo o Brasil vem sendo discutido a qualidade no transporte público. Em Sergipe, a capital sergipana ganha destaque, ao sediar no último dia 10 de outubro deste ano, um debate amplo sobre a gratuidade no transporte coletivo e a tarifa cidadã. Reportagem Site Jornalístico. Wilma Anjos, com o trabalho Usuários questionam gratuidade no ônibus. jornaldacidade.net. Adriana Menezes, com o trabalho Fim da gratuidade será a solução para transporte público, diz Cetransp. Portal F5 News. Alexandra Brito, com o trabalho Transporte Público, Trabalhador e Usuário pagam a conta da gratuidade de Aracaju. Canal vivabem.com.br. Fredson Navarro, com o trabalho Usuários sentem o peso da gratuidade no transporte público no bolso. G1 Sergipe. Flávio Antunes, com o trabalho Gratuidade do transporte público em busca de um bem social. G1 Sergipe. Mariana Fontenelle, com o trabalho População paga pela isenção na tarifa de ônibus de mais 88,2 mil pessoas. G1 Sergipe. Denise Gomes, com o trabalho Gratuidade assegura direito de ir e vir e promove inclusão social em Sergipe. G1 Sergipe. Joelma Gonçalves, com o trabalho Direito à gratuidade no transporte coletivo beneficia e pune o usuário. G1 Sergipe. Célia Menezes, com o trabalho Aracaju tem o 3º maior índice de gratuidade do país. jornaldacidade.net. Fotografia.
Jorge Henrique, com os trabalhos Eu Não Pago, Gratuidade Duvidosa e Multidão, Jornal da Cidade. Jadilson Simões, com os trabalhos Rotina de um Cadeirante, Esses Meus Cabelos Brancos e Qualidade de Vida, Jornal da Cidade. Tarcísio Dantas, com o trabalho Enjaulados, Jornal Correio de Sergipe. Cleverton Ribeiro, com os trabalhos Passageiros se espremem em ônibus que faz a linha circular Cidade 2. Transporte coletivo é caro, empresas culpam gratuidade e passageiros se preparam para entrar no ônibus nas áreas do mercado. Jornal do Dia. Suzy Guimarães, com o trabalho Mergulhado no Engano, Gazeta New. Flávio Antunes, com o trabalho Gratuidade do Transporte Público em Busca de um Bem Social, G1 Sergipe. Marina Fontenelle, com os trabalhos Mais de 88,2 mil pessoas têm acesso gratuito ao transporte público de Aracaju e áreas metropolitanas. E Lidiane não concorda que o transporte público seja de graça, G1 Sergipe. Fredson Navarro, com o trabalho Passageiros ficam indignados quando descobrem que pagam pela gratuidade de carteiros e mais outras 13 categorias, G1 Sergipe. César Oliveira, com os trabalhos Porta Errada, Quem paga essa conta? Jornal da Cidade. E Carona Proibida, canal vivabem.com.br. André Moreira, com os trabalhos 0800, Sobe e Desce da Gratuidade e Passe Livre, jornaldacidade.net. Noelino dos Santos, com os trabalhos Gratuidade Bilhete Social, Jornal da Cidade e Gratuidade Bilhete Social Legal, jornaldacidade.net. Reportagem impressa. Elijane de Oliveira, com o trabalho Gratuidade, Direitos de Ir e Vir a Especiais, Jornal da Cidade. Kátia Azevedo, com o trabalho Tarifa Cidadã, pode desonerar poder público, Jornal do Dia. Suzy Guimarães, com o trabalho Longe da prioridade e sem suicídio, ônibus mergulha no caos e população paga a conta, Gazeta New. Moema Lopes, com o trabalho Gratuidade onera transporte público, Jornal da Cidade. Célia Menezes, com o trabalho Ônibus, gratuidade é repassada ao usuário, Jornal da Cidade. Monique Oliveira, com o trabalho Usuário comum paga pela gratuidade dos demais, Jornal do Dia. Wellington Amarante, com o trabalho Gratuidade no Transporte Coletivo em Debate, Jornal da Cidade. Maíra Ribeiro, com o trabalho Transporte Público, o alto preço da gratuidade em Aracaju, Jornal Correio de Sergipe. Reportagem televisiva. Rosalvo Nogueira, com o trabalho Gratuidade no Transporte Coletivo, TV Canção Nova. A Constituição de 1988 concedeu gratuidade no transporte coletivo urbano aos maiores de 65 anos e deixou a cargo do Legislativo Municipal, ou seja, das câmaras de vereadores, a autonomia para legislar sobre esse assunto. Sayonara Igia, com o trabalho Gratuidade no Ônibus, TV Sergipe.
Uma média de 300 mil pessoas andam de ônibus na Grande Aracaju. Cada um paga R$ 2,25 pelo valor da passagem. Mas isso é a maioria, porque 15% são estudantes e têm direito a meia passagem. Cíntia Eleodoro, com o trabalho. Fraudes em cartões de passe livre. TV Sergipe. 30 mil passagens deixam de ser pagas com a utilização de algum meio fraudulento. Na sede do sindicato, uma amostra das irregularidades. Dezenas de cartões de passe livre falsificados já foram apreendidos. Ricardo Marques, com o trabalho. Flagrantes, gratuidades. TV Sergipe. A senhora tem aquela carteirinha de passe livre? Nenhuma carteirinha? Não. E por que desceu pela frente? Pega, ficou gravando, motorista, ele pode responder. Leila Santos, com o trabalho. Gratuidade no transporte. Uma conta rateada. TV Cidade. O cálculo da tarifa leva em consideração também o número de passageiros. Na Grande Aracaju, cerca de 300 mil pessoas utilizam os ônibus diariamente, mas 20% delas não pagam. Pela Constituição, pessoas acima de 65 anos têm direito à gratuidade.